A porta das 3. Minha mãe nunca dormia do mesmo jeito que as pessoas normais dormem. Ela dormia como alguém que está esperando. Os olhos fechados, mas o corpo tenso, os ombros levantados, as mãos abertas sobre o lençol, como se a qualquer momento precisasse usar os braços para se defender de algo que só ela sabia que existia. Eu cresci achando que aquilo era um jeito de ser, que as mães dormiam assim, que o mundo adulto era feito de vigílias silenciosas que eu ainda não entendia. Levei anos para perceber que eu estava certa na última parte. Havia algo que eu não entendia, só que não era o mundo adulto, era ela. Nossa casa ficava no fim de uma rua sem saída, no tipo de bairro em que os vizinhos se conhecem pelo nome do cachorro e não pelo próprio. A casa era pequena, de tijolos à vista na parte de trás, com um jardim que minha mãe nunca deixou crescer demais. Ela podava as plantas toda semana, sempre com aquela expressão fechada de quem está fazendo uma tarefa que não gosta, mas que não pode delegar. Eu nunca perguntei por quê. Perguntar sobre os hábitos dela era como encostar o dedo numa tomada. Não machucava sempre, mas havia uma chance real de levar um choque, e a gente aprende rápido a não arriscar. Eu tinha poucas memórias de antes daquela casa. Imagens soltas, sem contexto. Um carro na estrada, a luz de um posto de gasolina entrando pela janela, o cheiro de cigarro misturado com café. Quando eu perguntava à minha mãe sobre quando eu era pequena, ela mudava de assunto com uma habilidade que eu só reconheci como ensaiada muito mais tarde. Você era muito doente, ela dizia. Você não ia lembrar mesmo. E eu acreditava, porque crianças acreditam na arquitetura do mundo que os adultos constroem ao redor delas, e porque não havia nenhuma razão visível para duvidar. A regra principal da nossa casa era simples: nunca sair do quarto depois das 3 da manhã. Não tinha escrita em lugar nenhum, não tinha penalidade anunciada. Era só uma das verdades da nossa vida doméstica, como não deixar a torneira pingando ou não responder o telefone sem verificar quem era no identificador de chamadas. Minha mãe havia dito uma vez, quando eu tinha uns 7 anos, com aquela voz baixa que ela usava para as coisas que considerava sérias: à noite você fica no seu quarto, depois das 3, principalmente. Não importa o que você ouça, não importa o que você acha que está ouvindo, você fica lá dentro. Eu perguntei por quê. Ela me olhou por um segundo longo demais e disse: porque eu preciso que você esteja segura. Não era uma resposta, era uma parede com cara de resposta. Eu tinha 13 anos quando comecei a prestar atenção no horário. Não foi de propósito, foi que eu tinha começado a ter insônia. O tipo de insônia adolescente que não tem causa específica, que é só o cérebro recusando a se desligar, ruminando sobre coisas pequenas com uma intensidade desproporcional. Eu ficava deitada no escuro e ouvia a casa. E a casa, eu fui descobrindo, tinha um ritmo. Às 2h30, os últimos carros da rua chegavam em casa. Às 2h50, o vizinho da esquina deixava o cachorro sair para o quintal por uns 10 minutos. Às 3h05, no máximo, havia silêncio completo. Mas antes do silêncio, sempre antes, sempre com uma pontualidade que começou a me assustar pela regularidade, havia os passos da minha mãe. Ela saía do quarto dela sem acender nenhuma luz. Eu ouvia o chão de madeira do corredor respondendo ao peso dela, um padrão específico de rangidos que eu aprendi a identificar como uma partitura. 3 passos curtos, uma pausa, 2 passos mais longos até o fim do corredor. Depois, o som mais característico de todos, o clique da fechadura da porta da sala. Um clique, curto, metálico, definitivo. E depois, nada. Ela voltava ao quarto uns 20 minutos depois, às vezes menos. Nunca ouvi ela fazer nada na sala durante esse tempo. Nenhuma televisão, nenhuma torneira, nenhuma cadeira arrastando. Só o silêncio do lado de lá da porta fechada. Eu ficava deitada com os olhos abertos no escuro, contando minha própria respiração, esperando ouvir alguma coisa que explicasse o hábito.
Nunca ouvi nada. Com 15 anos eu perguntei. Escolhi um almoço de domingo porque minha mãe ficava mais acessível nos almoços de domingo. Havia algo no ritual da comida quente e do sol da tarde que baixava a guarda dela alguns graus. Eu estava cortando tomate quando perguntei, sem olhar para ela, como se fosse uma coisa pequena: Mãe, por que você tranca a porta da sala toda a noite? O barulho dela parando de mexer na panela foi imediato. Silêncio de 3 segundos. 4. Você estava me observando? Eu ouço, eu disse, toda a noite, o clique da fechadura. Ela ficou um tempo sem responder. Quando falou, a voz estava diferente. Não raivosa, o que eu esperava, mas algo mais difícil de identificar. Cautelosa. Como alguém caminhando no escuro e testando o chão antes de cada passo. Tem gente que não sabe ir embora, ela disse. Trancar a porta é só precaução. Eu esperei que ela continuasse. Ela não continuou. Que gente? Eu perguntei. Não é assunto seu. Fim de conversa. Eu aprendi, com o tempo, a reconhecer quando uma porta se fechava na cara. Não precisava ser de madeira e com fechadura para ser real. Mas aquela resposta ficou comigo. Tem gente que não sabe ir embora. Era estranho demais para ser metáfora, específico demais para ser paranoia genérica. Eu fui dormir naquela noite pensando naquelas 6 palavras e acordei de manhã ainda pensando. E fiquei pensando por semanas, que viraram meses, que viraram o hábito silencioso de ficar acordada, esperando o clique da fechadura às 3 da manhã, como se ele fosse, um dia, me revelar alguma coisa. Ele revelou, só não do jeito que eu esperava. Eu tinha 17 anos quando aconteceu. Era uma quarta-feira de agosto, naquele frio seco que vira rotina no meio do ano. Eu havia dormido cedo, coisa rara, porque estava com um começo de enxaqueca e achei que o escuro e o travesseiro resolveriam. Eles resolveram. Eu fui fundo, o tipo de sono sem sonho que parece um buraco. E quando saí dele, o quarto estava completamente imóvel, a casa estava muda e o relógio marcava 3:07. Ficou no 3:07 por mais tempo do que deveria, enquanto eu entendia o que estava vendo. Não havia som no corredor, não havia som em parte nenhuma, e então eu percebi, não houve clique. Não houve passos. Minha mãe, pela primeira vez em todos os anos em que eu havia estado acordada para ouvir, não havia acordado. Eu fiquei parada na cama por um tempo que não consigo dimensionar. Poderia ter sido 2 minutos, poderia ter sido 15. O coração estava batendo num ritmo levemente acelerado que eu tentei ignorar, deitada de costas, olhando o teto. Ela só não acordou esta noite, eu pensei. As pessoas falham nos hábitos. Isso não significa nada. Mas havia outra parte de mim, mais antiga, mais animal, que já estava prestando atenção em outra coisa. A porta da sala estava aberta, não arrombada, não forçada. Entreaberta no jeito casual e descuidado de quem saiu às pressas e não verificou se ela fechou atrás de si. Eu podia ver, do corredor, uma faixa fina de luz de rua entrando pelo vão. A luz alaranjada dos postes, quieta, projetando um triângulo no assoalho da sala. Eu devia voltar para o quarto. Eu sei que eu devia. Eu sabia naquele momento também. Era como uma frase em itálico no fundo da cabeça. Volta para o quarto, você sabe a regra, volta para o quarto. Mas havia algo na cena. A porta aberta, a luz, o silêncio específico daquele horário, que puxava no sentido contrário, e eu percebi que estava me movendo antes de ter tomado nenhuma decisão consciente. Os pés descalços no chão frio, o corredor escuro, o vão da porta ficando maior. Eu estava na sala quando o barulho aconteceu. Toque. Baixo, contido, do lado de fora da porta da frente. Eu congelei. Toque-toque. Não era agressivo. Não era a batida de alguém com pressa ou com raiva. Era o oposto. Era medido,
quase educado, o tipo de batida que pressupõe que há alguém do outro lado esperando com paciência, porque já esteve ali outras vezes e sabe como o tempo funciona naquela porta. Essa era a parte que me gelou, a familiaridade. Não era a batida de um desconhecido, era a batida de alguém que conhecia aquela porta. Eu fiquei parada no meio da sala escura por um tempo que não controlei. O triângulo de luz alaranjada no assoalho, o frio entrando pela fresta da janela mal fechada, o meu próprio hálito, que eu podia sentir saindo mais rápido do que o normal. Toque, toque, toque. Mais 3. Ainda pacientes, ainda aguardando. Cada instinto razoável que eu tinha dizia para não abrir, para voltar para o quarto, trancar a minha própria porta, acordar minha mãe. Havia uma lista inteira de coisas corretas que eu poderia fazer, e nenhuma delas era o que eu fiz. O que eu fiz foi ir até a porta. Não consigo explicar completamente por quê. Há uma versão da explicação que envolve curiosidade acumulada durante anos, a exaustão de viver dentro de uma regra sem razão, a sensação de que aquele momento era o único em que a regra havia falhado e que, se eu não aproveitasse, nunca entenderia. Mas, honestamente, havia algo mais simples do que tudo isso. Era uma espécie de reconhecimento que eu não tinha linguagem para nomear, como quando uma música começa e você sabe, antes de conseguir identificar qual é, que você já ouviu ela antes. Minha mão tocou a maçaneta. Parei por um segundo e abri. O homem do lado de fora era mais velho do que eu esperava, e eu não tinha esperado nada, então qualquer coisa teria surpreendido, mas a idade dele especificamente me pegou desprevenida. Ele devia ter uns 50 anos, talvez mais, com o tipo de rosto que o sol e o asfalto moldam ao longo de décadas. Olhos vermelhos, não de choro, mas de cansaço. O cansaço acumulado de quem passa noites em claro com regularidade. A roupa era de estrada, calça escura, jaqueta desbotada, botas com poeira nas solas. Ele carregava um boné amassado na mão direita, comprimido entre os dedos, como se estivesse segurando alguma coisa que não podia deixar cair. Quando me viu, ele ficou completamente imóvel. Não era o imóvel de susto ou de surpresa, era o imóvel de quem chegou no fim de uma longa busca e de repente não sabe o que fazer com o fim, porque construiu uma relação tão longa com o caminho que o destino ficou abstrato. Ele me olhou por um segundo que pareceu muito mais longo do que era, e então o rosto dele quebrou. Não é uma metáfora. O rosto dele literalmente partiu. O queixo tremeu, os olhos encheram, os ombros caíram de um jeito que parecia que algo interno havia cedido, como uma estrutura que aguentou peso por tempo demais. Ele colocou uma mão na boca, fez um som baixo, sufocado, e disse em voz embargada: "Filha..." O mundo fez uma coisa estranha. É a melhor forma que tenho de descrever. Ele não parou, porque o tempo não para, mas houve um deslocamento, como quando você está olhando para um desenho e de repente vê a segunda imagem escondida dentro da primeira, e depois não consegue mais ver só a primeira. Alguma coisa na minha percepção mudou de lugar e não voltou. "Você está me confundindo com alguém", eu disse. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele abanou a cabeça devagar. Não de forma agressiva, não insistindo. Era mais como alguém que compreende que vai ter que provar o que está dizendo e que está disposto a fazer isso com cuidado. "Eu sei que parece", ele disse. "Eu sei, mas deixa eu te perguntar uma coisa." Ele indicou meu pescoço com o olhar, não com o dedo, só com os olhos. A marca. Minha mão foi automaticamente até o pescoço esquerdo, abaixo da orelha. A mancha. Eu tinha ela desde sempre. Escura, pequena, com um formato irregular que um médico uma vez disse parecer uma gota d'água. Minha mãe sempre disse que era uma marca de nascença comum, que não significava nada. "Você nasceu com ela", ele disse. Não era uma pergunta. "Como você sabe disso?" Ele respirou fundo. "Porque eu estava lá quando você nasceu."
O silêncio depois disso foi o tipo que ocupa espaço físico. Meu nome é Antônio, ele disse. Sou caminhoneiro. Há 19 anos eu passo por essa cidade pelo menos uma vez por mês, às vezes mais. Sempre nesse horário. Minha rota passa pela rodovia que sai daqui por volta da meia-noite e eu chego na cidade às 2h30. Sempre parei aqui. Ele olhou para a calçada, depois para mim. Por que foi aqui que você sumiu? Eu não disse nada. Você tinha 3 anos, ele continuou. A gente estava nessa cidade por 2 dias, eu e sua mãe de verdade. A gente estava passando, a gente viajava junto quando eu tinha folga. E em um momento você estava do nosso lado, e no momento seguinte, ele fechou a mão em volta do boné. A polícia nunca encontrou nada. Sua mãe nunca se recuperou. Eu precisava dizer alguma coisa. Minha boca estava seca. Isso não! Fecha essa porta! A voz veio de trás de mim como uma onda, alta e crua, sem o controle que eu associava àquela voz. Eu me virei devagar. Minha mãe estava no corredor, ou quem eu chamava de minha mãe. Ela estava pálida de um jeito que parecia físico, quase clínico. A cor havia saído do rosto dela de verdade, e o que restava era algo parecido com gesso. Os olhos estavam abertos mais do que o normal, fixos no homem do lado de fora da porta, e havia neles uma expressão que eu nunca tinha visto nela antes. Medo. Não o medo performático de quem quer que uma criança obedeça. Medo de verdade, instintivo, o medo de quem está vendo aproximar-se exatamente o que passou anos tentando evitar. Ele está mentindo, ela disse. A voz estava diferente, mais fina, mais rápida. Fecha essa porta e vai para o seu quarto. Eu não me mexi. Ele está mentindo, ela repetiu mais alto. O homem do lado de fora não levantou a voz. Ele disse com a mesma calma cansada de antes. Você sabia que eu passava por aqui. Sabia faz anos. Uma pausa. Por isso a porta. Silêncio. Um silêncio diferente de todos os outros dessa noite, diferente de todos os silêncios que eu havia acumulado ao longo de anos, acordada às 3 da manhã, esperando ouvir alguma coisa. Esse silêncio tinha peso e forma, e dentro dele alguma coisa finalmente se encaixou. Tem gente que não sabe ir embora. Não era uma metáfora, era literal, era ele. Era este homem que passava por esta cidade todo mês, havia 19 anos, que parava nesta calçada neste horário, que batia nesta porta com a paciência de alguém que não vai desistir, não importa quantas vezes não haja resposta, porque ele sabia de alguma forma que eu não entendo, e que talvez ele também não entenda, que havia uma razão para continuar. E minha mãe sabia que ele sabia, por isso a porta trancada às 3 da manhã. Não para impedir que algo de fora entrasse, para impedir que eu ouvisse, para impedir que eu chegasse perto o suficiente da porta para escutar se alguém batia, para garantir que, nas raras noites em que ele tentasse, eu estivesse do outro lado de uma fechadura e não pudesse chegar até ele. Todas as noites, durante anos, ela havia trancado a porta entre mim e a única pessoa no mundo que estava procurando por mim. Eu senti as pernas ficarem pesadas. Você me roubou, eu disse. Não foi uma acusação, não naquele momento. Foi só uma frase descendo pelo corredor entre nós duas, limpa e direta como uma faca. Ela não respondeu. O rosto dela havia mudado de novo. O medo ainda estava lá, mas havia algo mais embaixo, algo mais complicado. E eu não tinha energia naquele momento para tentar identificar. O homem no batente da porta, meu pai, que eu estava começando a entender que era meu pai, estava me olhando com os olhos cheios, mas sem derramar. Ele disse meu nome, não o nome que eu usava. Outro nome, mais antigo, que eu não havia ouvido antes e que ao mesmo tempo soou estranhamente familiar, como uma palavra em outro idioma que você acha que não sabe, mas que de repente você entende. Eu não sei quanto tempo ficamos assim, os três,
naquele triângulo de silêncio com a porta aberta e a luz alaranjada do poste fazendo sombras longas no assoalho. Sei que foi minha mãe, a mulher que eu havia chamado de mãe durante toda a minha vida consciente, quem se mexeu primeiro. Ela foi até o telefone. Ela mesma ligou. Eu nunca entendi completamente isso. Ainda não entendo. Uma parte de mim imagina que ela carregou aquilo por tanto tempo que, quando a noite finalmente chegou, houve um alívio misturado com o terror. O alívio de quem larga um peso que estava ficando impossível. Outra parte imagina que ela calculou, que era esperta o suficiente para perceber que a alternativa era pior. Talvez as duas coisas sejam verdade ao mesmo tempo. As pessoas são complicadas de maneiras que não nos convencem de absolvê-las, mas que nos impedem de entendê-las completamente de fora. A polícia demorou 18 minutos. Eu sei porque eu contei, parada no meio da sala, enquanto meu pai ficava do lado de fora respeitando algum limite que só ele estava enxergando. Talvez sentisse que entrar naquela casa seria errado, que havia alguma fronteira que ele precisava esperar que eu cruzasse em direção a ele, e não o contrário. A mulher que eu havia chamado de mãe ficou sentada no sofá com as mãos no colo, olhando um ponto fixo na parede, e não disse mais nada. Não chorou, não se defendeu, não pediu desculpa. Quando os policiais chegaram, ela foi com eles sem resistência, sem precisar que ninguém a segurasse. Na porta, ela parou por um segundo. Eu pensei que fosse olhar para mim. Ela não olhou. Eu fiquei do lado de fora depois que o carro sumiu na esquina, no frio de agosto, descalça na calçada. Meu pai estava a 2 metros de distância, quieto, esperando. Havia entre nós 19 anos de ausência que nenhum dos dois sabia ainda como atravessar. Eu não sei o que fazer agora, eu disse. Eu também não, ele disse, mas eu não vou a lugar nenhum. Era uma frase simples, era a frase mais simples do mundo, mas eu precisava ouvir aquelas palavras específicas, naquela ordem específica, ditas por aquela voz específica. A voz de alguém que havia batido naquela porta todo mês por 19 anos, mesmo sem resposta, mesmo sem certeza, mesmo sem nada além de uma convicção que não tinha como provar, mas que também não tinha como largar. Eu fui até ele. Não foi um abraço imediato de filme, desses que resolvem tudo numa cena. Foi mais estranho e mais real do que isso. Foi 2 desconhecidos que partilham um sangue e uma perda, ficando parados um do lado do outro no frio, sem saber direito o que fazer com as mãos, mas sabendo que estavam no lugar certo. Depois, eu pensei muito sobre a fechadura, sobre o clique que eu havia ouvido durante anos, todas as noites, às 3 da manhã. Sobre como eu havia construído em volta daquele som toda uma arquitetura de suposições, que era proteção, que era cuidado, que era o jeito específico daquela mulher de manter o mundo controlado. Eu havia ouvido a fechadura e pensado, ela está me mantendo segura, mas uma fechadura não tem intenção. Uma fechadura só faz o que a pessoa que a aciona quer que ela faça. E o que aquela pessoa queria não era me proteger de algo lá fora, era me esconder de alguém que estava procurando. Durante toda a minha vida, eu achei que o clique daquela fechadura era o som de alguém cuidando de mim. Era o som de uma gaiola fechando. A diferença entre as duas coisas, eu descobri naquela noite, pode ser exatamente a mesma fechadura, o mesmo clique. O mesmo silêncio depois. O que muda é quem tem a chave e para qual lado ela aponta quando gira. Eu demorei muito tempo para processar o que a mulher havia feito. Não os fatos. Os fatos foram rápidos de entender. Eram lineares e concretos. O que demorou foi outra coisa. Como eu havia vivido dentro daquela mentira sem ver nenhuma costura. Como as regras fazem sentido quando a gente cresce dentro delas. Como a ausência de alternativa parece normalidade, como o amor, ou o que funciona como amor, o que tem a textura e o peso do amor mesmo sem ser amor, consegue ser a armadura mais eficiente que existe. Eu havia amado aquela mulher. Isso não desapareceu numa noite.
Não desapareceu em meses. É a parte que as pessoas não esperam quando ouvem a história. Que a raiva e o amor coexistem sem se resolverem. Que a traição e o carinho não se cancelam. Que você pode saber a verdade sobre alguém e ainda assim sentir falta da versão falsa que você tinha deles. Mas outra coisa também é verdade. Eu caminhei para fora daquela porta com meus próprios pés. Ninguém me carregou, ninguém me puxou. Eu ouvi o que havia para ouvir. Eu entendi o que havia para entender. E eu decidi andar em direção ao único homem que havia passado 19 anos atravessando a mesma cidade toda mês, na mesma madrugada, batendo na mesma porta, esperando. Às vezes penso no que teria acontecido se aquela noite ela não tivesse esquecido. Se ela tivesse acordado às 2h58, como sempre, e percorrido o corredor e trancado a fechadura antes que eu chegasse perto o suficiente para ouvir as batidas. Se o clique metálico tivesse acontecido como sempre, e eu tivesse ficado deitada no meu quarto sem saber, e ele tivesse ido embora como todas as outras vezes, com as mãos vazias e a certeza de que ia voltar no mês seguinte. Não sei se teria chegado um dia em que eu mesma teria ido procurar. Não sei se teria chegado um dia em que ele teria desistido. O que eu sei é que uma noite ela esqueceu, e nessa noite a porta estava aberta. E eu ouvi, e fui. E às vezes, não sempre, mas às vezes, nas noites em que durmo mal e acordo no meio da escuridão, eu ainda ouço o som da fechadura. Só que agora eu sei o que ele significa. E eu sei que estou do lado certo da porta.